Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é. O tema de hoje é faladores gananciosos. Quem conhece a graça de Deus sabe que a lei de Moisés acabou na cruz, mas hoje ela está aí de volta, trazendo as suas doutrinas aos homens. Mas aí fica uma pergunta, e por que ela voltou? Bem, ela voltou para enriquecer os faladores gananciosos. E quem são esses faladores gananciosos? Pois bem, é isso que vou mostrar hoje para você neste vídeo. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário para que eu possa trazer toda semana novos vídeos até você. Vamos lá. Agora vamos esclarecer quem são os faladores gananciosos. Antes de falar sobre este tema, eu gostaria que você soubesse que no meio desses lobos devoradores há muita gente bem intencionada. Pessoas que acham que está fazendo a coisa certa, mas que na verdade elas não estão fazendo, porque também foram enganados por eles. Assim como você e eu fomos enganados também nas supostas igrejas do sistema religioso. Vamos entender melhor sobre isso. Um líder do sistema religioso promove outro membro da sua denominação a pastor. Daí esse pastor começa a fazer tudo o que lhe foi ensinado por aquele líder. Até que um dia ele sai daquela suposta igreja e aluga um salão e abre a sua própria denominação, dizendo ser uma nova igreja e com uma nova placa. Daí em diante ele se torna um novo líder. E assim vai acontecer com outro e muitos outros, como sempre aconteceu a vida inteira. Por isso a terra está cheia de supostas igrejas que na verdade não são igrejas. Isso se ramifica como uma erva daninha e vai contaminando as pessoas com suas falsas doutrinas, criadas pelos homens e com a lei de Moisés que eles trouxeram de volta para o presente. Uma lei que Cristo aboliu na cruz. Por isso o apóstolo Paulo já chamava a atenção dos cristãos, dizendo que esse tipo de pregador tinha que ser silenciado. E quem são eles? Na verdade são pastores, bispos, falsos apóstolos, padres, etc. Que na verdade hoje, na face da terra, são incontáveis. Confira o que diz o apóstolo Paulo em Tito 1, versículo 10. Sobre isso, ele diz o seguinte: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Muita gente não sabe o que é circuncisão. Circuncisão são os que praticam os preceitos da lei de Moisés, como dízimo, batismo nas águas, santa ceia, unção com óleo, campanhas, oração no monte, vigília nas madrugadas, apresentação de crianças, etc. Tudo isso são ordenanças da lei de Moisés. Tudo isso e muito mais outras coisas são ordenanças da lei de Moisés usada por eles hoje. Versículo 11. Paulo diz: é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Veja bem, meu amigo, não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo que fala estas palavras. Deus, por intermédio de Paulo, diz que os faladores gananciosos devem ser silenciados. Veja bem, o sistema religioso achou um jeito de legalizar o que eles ensinam, e isso lhe dá o direito de enganar as pessoas, e a lei dos homens não pode fazer nada. A pessoa passa anos estudando teologia para se tornar doutor da mentira. Que esse tipo de teologia não foi Deus que mandou fazer, foi inventada pelos homens. Eu posso falar isso, porque eu também fiz teologia e tudo o que havia nela era doutrinas criadas pelos homens. Eu só vim cair na real depois que compreendi o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Entenda, o Espírito Santo não fala com você por meio de teologia. Cristo não mandou ninguém dar aula de teologia. Se fosse assim, Deus estaria excluindo aqueles que não podem pagar um curso de teologia. Fazer o que o sistema religioso faz é costurar pano velho em pano novo. E isso só faz crescer o tamanho do buraco. Tudo o que eles ensinam está na contramão do Evangelho de Cristo. Confira o que diz Paulo em Romanos 16:17. Ele diz o seguinte: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões
e colocam obstáculos ao ensino que você tem recebido. Afastem-se deles. Perceba que eles criaram a teologia para dificultar o acesso ao ensino do Evangelho da Verdade de Deus, para extorquir as pessoas e para que essa pessoa sigam a eles em vez de seguir a Cristo. Veja que o próprio Evangelho de Cristo é que tira a máscara dos pastores e doutores da lei e da teologia. Não sou eu. O ensino da graça de Deus é verdade, e a verdade liberta o homem das mentiras desse sistema corrupto. Confira o versículo 18 do capítulo 16, o que diz. Paulo diz o seguinte: pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação enganam os corações dos ingênuos. Veja bem, assim as pessoas vão sendo enganadas. Porque, em vez de buscarem o conhecimento do Evangelho da Graça, eles se apegam a rituais da lei e na beleza dos templos criados por eles. Templos de pedras e tijolos, roupas bonitas dos pastores e nas palavras bonitas que eles usam para enganá-los. Então eles usam muitas artimanhas para contrariar o Evangelho da Graça de Deus e enganar as pessoas ingênuas. O Evangelho de Cristo não é o que eles pregam em suas denominações religiosas. Meu amigo, Cristo te chamou para viver um Evangelho que liberta e não um falso Evangelho que escraviza e saqueia tudo o que você tem. Confira o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas 1, versículo 6 sobre isso. Ele diz o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou para a graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Os pastores do sistema religioso não fazem a leitura destes versículos de Gálatas para as pessoas que o seguem, porque se as pessoas ouvirem o que Paulo falou, elas saem daquele lugar de enganação e não voltam mais. Confira o versículo 1, 7, o que diz: que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Veja que estas são as palavras de Paulo, não minhas. Então qualquer outro Evangelho não é o Evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Anátema, meu amigo, quer dizer amaldiçoado. Muita gente não entende isso. Então, pregar um evangelho além do evangelho da verdade de Cristo, que é o evangelho da graça, que foi apresentado pelo apóstolo Paulo, é anátema, ou seja, amaldiçoado. A partir da cruz, até os anos 70 DC, os ministérios se cruzavam, pois estava numa fase de transição dos pactos. Pedro e Tiago e João pregavam as doutrinas de Jesus e a lei de Moisés, enquanto Paulo trazia o evangelho da graça revelado pelo Cristo ressuscitado para substituir as doutrinas de Jesus de Nazaré, falecido, e a lei de Moisés. E a partir dos anos 70, o velho pacto acabou definitivamente e o evangelho da graça foi o que passou a ser oficial. E qualquer outro evangelho que for pregado além do evangelho de Cristo é amaldiçoado, porque o evangelho de Cristo é a graça de Deus. Veja o que diz Paulo no versículo 9 sobre isso. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Novamente ele repete dizendo que será amaldiçoado quem pregar outro evangelho. Portanto, meu amigo, se não é o evangelho de Cristo, pregar outro evangelho é amaldiçoar a si mesmo. Por isso o povo sofre, porque não houve um culto racional onde eles frequentam. Confira o que diz o profeta Isaías no capítulo 56, versículo 10. Ele diz o seguinte: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Versículo 11. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Veja que Isaías descreve realmente quem são esses pastores. Na igreja evangélica, entra ano e sai ano, os rituais não mudam.
a pregação é a mesma, não muda e você pode avaliar o que você aprendeu. Eu posso dizer isso. Fiquei 20 anos no sistema religioso e nada aprendi. Já na graça, aprendi mais em um ano do que em 20 anos no sistema religioso. O sistema religioso só sabe vender. Isso mesmo, vender. Fazer da palavra de Deus um comércio. Confira o que Paulo diz em 1 Timóteo 6, versículo 7 sobre isso. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Paulo não fala de uma pessoa que deseja ser rico naturalmente pelos seus esforços. Paulo se refere aos cães gulosos e gananciosos do sistema religioso. Quando Paulo fala querer ser rico, Paulo se refere aos pregadores que usam de argumentos maliciosos e malignos para enganar outras pessoas para tirarem o que elas têm. Paulo não fala de quem trabalha honestamente para enriquecer, e sim de quem conquista riquezas indignamente, como os faladores gananciosos do sistema religioso. Mas na verdade sabemos que Deus quer o melhor para nós, e não precisamos fazer comércio das coisas de Deus. Fazer isso é torpe ganância. Veja o que Paulo diz em 1 Timóteo 6, versículo 10. Ele diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Por isso, meu amigo, Paulo repreende aquele povo porque eles amavam mais o dinheiro do que a Deus. E isso não é diferente hoje. Continua da mesma forma que antigamente. Confira o que diz Paulo no versículo 17 desse mesmo capítulo. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos e nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Versículo 18. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Versículo 19. Que entesourem para si mesmo um fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Então, meu amigo, isto é uma verdadeira vida. É como Paulo ensina no Evangelho da Graça de Deus. Não é fazer como os pregadores do sistema religioso faz. Pregar por torpe ganância. A vida de verdade é não estar debaixo da escravidão religiosa. Você tem que estar em Cristo Jesus ressuscitado, o nosso Deus. Creio que você entendeu que você não deve dar crédito às palavras dos faladores gananciosos do sistema religioso, porque agora você está com a sua mente iluminada pelo Evangelho da Graça. E isso é a coisa mais maravilhosa que você pode ter na vida. Estar livre da escravidão da lei e das mentiras do sistema religioso. Creio que você, dessa forma, nunca mais será enganado. Vou ficando por aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo.